Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse momento que estamos separados fisicamente, nós ainda não tivemos uma aula, né? E irei retomar aqui o conteúdo da geometria analítica. Essa aula nós iremos fazer uma revisão daquela aula que já foi dada e vamos dividir essa parte da geometria, essa aula 1, em umas 3 partes. Vocês vão assistindo cada parte, vão tomando nota e depois quando voltarmos, tá? Nós vamos pegar essas aulas, essas notas como uma atividade, né? Ou mesmo como uma nota aí parcial, tá? Dentro da geometria analítica, nós já sabemos que quando falamos na geometria analítica, nós estamos juntando a álgebra com a geometria. E daí surge a junção desses dois assuntos, vai dar um conteúdo chamado geometria analítica. Então, essa geometria analítica, e de cara, quando a gente fala na geometria analítica, a gente lembra logo de quem? Do plano cartesiano. Então, nessa aula nós iremos falar desse plano cartesiano e iremos nessa aula utilizar aqui a mesma unidade nos dois eixos, ou seja, o mesmo tamanho que eu vou ter no eixo X, eu vou ter no eixo Y. Tá? Normalmente lá na função afim, na função do primeiro grau, a gente utiliza, normalmente a gente utiliza essas unidades diferenciadas. Tá? Mas aqui não, nós vamos utilizar a mesma unidade. E aí o que nós temos aqui? Revisando bem esse plano cartesiano, nós temos um eixo na horizontal que nós chamamos de x, e nós temos um eixo na vertical que nós chamamos de y, e quando eu coloco esse eixo y, eu traço aqui uma perpendicular, e essa perpendicular ela vai formar ângulos de 90 graus e vai dividir esse plano em 4 regiões. Tá? Eu vou ter aqui uma origem. Essa origem é onde exatamente o encontro dessas duas retas. Quando eu coloco aqui um número no eixo x e coloco um número no eixo y, tá? E que eu encontro, que eu faço a localização desses dois números, eu estou fazendo exatamente a localização de um ponto nesse plano. Então, a junção de um número que está no eixo x com um número que está no eixo y, essa bolinha aí, ela vai corresponder a um ponto onde eu localizo esse ponto dentro desse plano cartesiano. E assim nós temos um valor x para o eixo x e um valor y para o eixo y. A junção do x com o y eu vou ter um ponto P, e esse ponto P ele vai ser um ponto P qualquer, ou seja, os elementos de x é qualquer, o elemento de y vai ser um valor qualquer. Esse O nós chamamos de origem do plano cartesiano, e esse O nós temos como elementos o 0 para x e o 0 para y. Tá? O ponto P é um ponto pertencente ao plano cartesiano, ou seja, um valor x e um valor para y. O x dentro do plano cartesiano nós vamos chamar de eixo das abscissas, tá? E o y nós vamos chamar de eixo das ordenadas. Esse ponto P e os elementos x e y são exatamente as coordenadas do seu ponto. Então, o x e o y são as coordenadas desse ponto P dentro do plano cartesiano. Uma observação importante que nós vamos trazer aqui é dizer que um par ordenado, o que significa eu falar de par ordenado? Isso vai significar que vai existir uma ordem, tá, de localização. Ou seja, esse ponto no plano cartesiano, ele vai ter uma ordem. Ou seja, a abscissa vai ser localizada no eixo x e a ordenada vai ser localizada no eixo y. E quando eu falo, tá, um ponto, ele vai sempre estar representado por um par ordenado. E esse par ordenado, eu já falo exatamente que o primeiro elemento do par ordenado é o x e o segundo elemento vai ser o y. Então, par ordenado, primeiro vem a abscissa, depois vem a ordenada. E a junção desse par ordenado eu chamo que são as coordenadas de um ponto no plano cartesiano.
ok? Na segunda parte a gente dá continuidade a esse assunto. Bom, nessa aula iremos falar da divisão dos quadrantes dentro do plano cartesiano. E aí o que nós temos aqui, o plano cartesiano, né, com o eixo x e o eixo y, a origem. E nós vamos fazer agora essa divisão fazendo essas regiões, nós vamos chamar essas regiões de quadrantes, já que esses dois eixos dividem o plano em 4 regiões. E essas regiões elas vão ser trabalhadas no sentido anti-horário, ou seja, nesse sentido, tá? Que vai ser definido esses quadrantes. Portanto, aqui nessa região nós temos o primeiro quadrante. E nesse primeiro quadrante, qualquer par ordenado que aparecer aqui nesse primeiro quadrante, ele vai ter uma especificação bem peculiar. O eixo, o x, ele vai ser positivo, ou seja, dentro desse par ordenado, o valor de x vai ser sempre positivo, já que ele se encontra nessa região aqui, ó, do eixo, tá? Da origem, para esse sentido, e esse vai ser um caminho onde todos os elementos aqui do eixo x são positivos. Já no eixo y também ele vai ser positivo, já que ele se encontra na parte da origem acima, tá? No eixo y. Portanto, isso é uma especificidade do ponto de um ponto que esteja no primeiro quadrante. O eixo x, o valor de x do ponto vai ser positivo e o valor do y também vai ser positivo. Aqui eu tenho o segundo quadrante, e no segundo quadrante, o que acontece com o eixo x? Ele está nessa situação aqui, da origem nesse sentido ele vai ser negativo, e o y se encontra nessa situação da origem para cima, portanto ele vai ser positivo. Então o par ordenado aqui vai ser o x negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, o que acontece aqui com o x? Ele vai estar nessa região, portanto ele vai ser negativo, e o y vai estar nessa região aqui, portanto vai ser negativo também. Então qualquer ponto que se encontre no terceiro quadrante de um plano cartesiano, ele vai ser x negativo e o y também negativo. Já no quarto quadrante, o que acontece com esse par ordenado? Como ele se encontra nessa parte do plano cartesiano, ele vai ser positivo, e o y se encontra acima aqui do eixo das origens, aliás, abaixo, né, do eixo das origens, ele vai ser negativo. Portanto, ele vai ser positivo para x, negativo para y. Isso é uma especificidade de um ponto que esteja no quarto quadrante. Mas nós podemos representar essa divisão de quadrantes através de expressões. Isso é importante eu saber isso, já que vocês podem pegar essas divisões utilizando essas expressões, e é bem simples. No primeiro quadrante, o x vai ser maior que zero, já que ele é positivo, e o y também maior que zero, já que ele é positivo. Portanto, x maior que zero, y também maior do que zero. No segundo quadrante, o x vai ser menor que zero. Por quê? Porque ele é negativo. E o y vai ser maior que zero, porque ele é positivo. No terceiro quadrante, o x vai ser menor do que zero, e o y também menor que zero, já que os dois são negativos, né? No quarto quadrante, o x vai ser maior que zero, que ele é positivo, e o y é menor do que zero, já que o y é negativo, certo? Vamos ver duas observações importantes que fala da localização de pontos nesse plano cartesiano. Se um determinado ponto se encontra no eixo x, ou seja, se ele está aqui no eixo x, o que vai acontecer com a ordenada dele? A ordenada desse ponto será nula, ou seja, qualquer ponto que se encontre sobre o eixo x, o y dele será zero. Tá? Por outro lado, se o ponto se encontrar sobre o eixo y, o que acontece com a abscissa dele? A abscissa dele vai ser igual a zero. Portanto, isso deixar bem claro que isso é muito importante, porque às vezes a gente faz essa confusão quando um ponto se encontra sobre o eixo. E aí, quando um ponto se encontra sobre o eixo x, eu digo que ele pertence ao eixo.
não pertence ao primeiro, nem ao segundo, nem ao terceiro, nem ao quarto. Então, se ele está sobre o eixo X, ele pertence ao eixo X. Já se ele se encontra sobre o eixo Y, ele pertence ao eixo Y. Portanto, ele não pertence a nenhum quadrante, certo? Na próxima aula a gente vê a terceira parte, tá? desse primeira aula. Bom, nessa terceira parte da aula 1, nós vamos resolver um exemplo de localização no plano cartesiano, de pontos, né, no plano cartesiano. Então vamos ver esse exemplo. O ponto A ele tem coordenadas 1 para x e menos 2 para y. E aí, se voltarmos àquela segunda parte, nós vamos ver em que quadrante esse ponto ele está localizado. Apenas olhando para as coordenadas desse ponto. Um ponto que tem o x positivo e o y negativo, ele vai se encontrar lá no quarto quadrante, né? Porque o x ele está naquela parte positiva, né? Na parte positiva do eixo x, e o y vai estar na parte negativa do eixo y. Então, observa que só olhando para as coordenadas de um ponto, eu posso dizer em que quadrante ele está localizado. Eu já sei que o ponto B está localizado no terceiro quadrante. Eu já sei que o ponto C, por abscissa dele ser igual a 0, ele se encontra no eixo x, no eixo y, tá? O ponto D, por essa ordenada ser igual a 0, ele vai se encontrar no eixo x. E o ponto E, ele vai ter coordenadas menos 2 e 2, onde é que ele está localizado? Exatamente no segundo quadrante. Mas vamos ver isso dentro do próprio plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano, fiz a localização, né, desses dois eixos. Lembrando que quando eu tenho a localização desses planos, eu não vou fazer a construção de um plano cartesiano para cada ponto, não. Eu vou jogar todos os 5 pontos em um único plano, tá certo? Então vamos lá. O ponto A, ele tem no eixo x é o valor 1, ou seja, a abscissa é 1, e a ordenada é menos 2. Vou traçar aqui o encontro desses dois, né, da abscissa com a ordenada. Esse ponto aqui vai me dar exatamente o ponto A. O ponto B, ele tem a abscissa menos 2, negativo, e a ordenada também menos 3. Quando eu faço essa localização, ele vai se encontrar exatamente no terceiro quadrante, aí eu tenho o ponto B. Já o ponto C, o que é que ele está aqui? Ó? O 2, né? Pelo a abscissa C0, o ponto vai estar exatamente no eixo Y. Portanto, aqui eu tenho o ponto C. Já o ponto D, ele vai estar localizado sobre o eixo X, porque a ordenada dele é 0. Então, aqui eu tenho o ponto D. E o ponto E? O ponto E ele vai ter as coordenadas menos 2 para X, que ele é negativo, e 2 para Y. Portanto, aí está a localização do ponto E exatamente no segundo quadrante. Então, observa que eu olhando para as coordenadas de um ponto, eu posso dizer aonde esse ponto se encontra. Se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, né? Vamos agora fazer uma observação. Que observação vai ser essa? Interpretar uma situação geométrica em uma situação algébrica, tá? Interpretada na geometria analítica. Ou seja, eu vou trazer uma situação geométrica para uma situação algébrica. Então, um exemplo é eu dizer que o x vai ser igual a y. O que é isso? Eu estou trazendo aqui uma situação algébrica. Estou falando aqui que o valor de x vai ser igual a y. E quando eu faço essa interpretação, eu posso trazer essa interpretação algébrica para uma interpretação geométrica, que é exatamente a reta, tá? E essa reta que nós estamos vendo aqui, toda vez que essa reta ela passar por essa origem e estiver passando aqui no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, eu vou dizer o seguinte, que
o x vai ser sempre igual ao y. Ou seja, se eu pegar um ponto onde o x for igual ao y, ele vai exatamente estar passando pelos quadrantes ímpares. E essa reta ela vai fazer essa chamada bissetriz, tá? Dos quadrantes ímpares, porque ela vai cortar esse ângulo, né, aí de 90 graus exatamente, exatamente ao meio. Tá? Portanto, observa que exatamente essa questão da interpretação geométrica para a interpretação algébrica dentro, tá, da geometria analítica. Então, essa reta é o que nós chamamos de bissetriz dos quadrantes ímpares. E toda vez que eu tenho um ponto que está na bissetriz dos quadrantes ímpares, o x vai ser sempre igual ao y. Okay? Então, essa foi a primeira aula da geometria analítica. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente dá continuidade. Então, um abraço.